O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos para procurar hospedagem e comida, pois estamos no lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes. A não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, queridas crianças, hoje é um dia muito especial para nós, porque desse tempo de pandemia, de dificuldades, vocês se prepararam para este momento de ação de graças a Deus, momento de reconhecimento do grande amor que Deus tem por nós, através do sacramento da Eucaristia. A Eucaristia é o ponto fundamental de todo cristão, onde nós participamos e alimentamos a nossa alma com o pão do céu, o pão dado por Deus. E aí as leituras de hoje, a celebração, nós usamos sempre a liturgia do Corpus Christi, que mostra a realeza de Deus, a grandeza de um Deus que assume uma condição humana através do pão consagrado. Através do vinho abençoado, torna o seu corpo e sangue. Ouvimos então da primeira leitura, falando que Melquisedeque ofereceu o pão ao Senhor. É uma prefiguração da Eucaristia, porque o próprio Cristo se torna o pão da vida. E como oferecimento, diz assim: bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão abençoou o dízimo dele. Então isso mostra para nós, irmãos e irmãs, que não é simplesmente partilhar o pão, mas abençoar o pão para que ele possa ser o alimento da nossa vida, o sustento do nosso cotidiano. Como nós ouvimos do salmista: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. O que é o sacerdócio? O sacerdote é aquele que consagra, que torna Cristo presente através do pão e do vinho, que alimenta a comunidade com o pão da Eucaristia. Mas o sacerdote não é por si só, porque ele é representante de alguém maior, que é o próprio Cristo. A gente fala isso in persona Christi, quer dizer, o sacerdote age no lugar de Cristo, na pessoa de Cristo. Por isso é sacerdote eternamente, é Jesus Cristo. Nós somos, então, colaboradores do mistério da salvação, como nos ensina, então, a segunda leitura de hoje. Falando que todas as vezes que nós abençoamos o pão, abençoamos o vinho, se torna presente
o memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor. O que é tornar presente? O que é memória? Tornar presente o mesmo ato que Jesus fez na Quinta-feira Santa, que ele diz: este é meu corpo, este é meu sangue, fazer isto em memória de mim. Então a Eucaristia é esse grande mistério de mergulhar no mais profundo do nosso ser e receber aquele que é a razão da nossa vida, Jesus Cristo, o pão da vida. E ele faz aqui abençoar e dar graças todas as vezes que fizemos isto. Mas muitas vezes, irmãos e irmãs, falta ainda da nossa concepção o senso da Eucaristia como um momento da comunidade. Quantas pessoas fizeram a primeira comunhão e sumiram? Quantas pessoas fizeram a primeira comunhão e não se comprometeu com Cristo? Porque a Eucaristia vai ter efeito na vida de vocês adultos e das crianças se vocês tiverem uma fidelidade a Ele. Porque senão é simplesmente comungar. E não é isso que Jesus quer de nós. Ele quer que nós criamos e sejamos íntimos dele, como nos ensina então o Evangelho de hoje. O que o Evangelho fala para nós que é importante? Que Jesus multiplicou o pão, alimentou a multidão faminta e ainda recolheu o que sobrou para nada se perca. Então o que é importante a gente saber e perceber? É que a Eucaristia gera a igreja e a igreja gera a Eucaristia. Então, portanto, não adianta só participar da Eucaristia se a gente não tem comunhão com Cristo. A comunhão se dá em comunidade. Como está difícil, por exemplo, nessa época de pandemia, muitos têm quase um ano só participando de missa virtual. Alguém me disse essa semana: mas que saudade da Eucaristia, saudade de poder comungar com a minha comunidade. Isso é comunidade. Não é simplesmente um ato, um rito, mas é entrar em comunhão com Cristo Eucarístico. É entrar em comunhão com a comunidade. Então, eu não posso ser uma pessoa que reza só em casa. Eu não posso ser uma pessoa que não só comunhão espiritual. Eu preciso me alimentar do corpo e sangue do Senhor na comunidade. É a comunidade que me fortalece. É a comunidade que é símbolo deste amor, da partilha de Deus conosco. Então, por isso a Eucaristia é tão fundamental para a nossa existência. A Eucaristia nos faz pessoas diferentes, nos faz pessoas mais fortes. Dizia para as crianças no atendimento, dizia como é importante participar da Eucaristia. Então, não podemos só fazer a primeira Eucaristia e depois não participar. E aqui a responsabilidade é especialmente dos adultos. As crianças por si só não têm condições de assumir plenamente esta fé. Se não é a partir de vocês, da vivência de vocês, de trazer para a Eucaristia, de não faltar de missa. Porque muitas vezes as pessoas confessam: Frei, faltei de missa. Por quê? Não tem motivo. Preguiça mesmo. Então eu não posso faltar da Eucaristia. E aí confessa como se só tivesse confessado e resolveu o problema. Eu perdi algo sagrado, eu perdi algo divino, eu perdi a vivência de comunidade, por isso é grave. Não é só porque você não deixou de comungar. Você deixou de fazer uma experiência comunitária da fé. Você deu mau exemplo, muitas vezes, os adultos para os jovens e as crianças. Saber que a gente fala que é tão importante a Eucaristia, tão importante a comunhão, e muitas vezes a gente não valoriza tanto. A gente fala que a Eucaristia é fundamental, mas tem algo, qualquer um evento social, a Eucaristia fica para o segundo plano. Então, que Eucaristia é esta que nós celebramos? O que é a fé que nós celebramos? Se não é uma entrega realmente a Jesus, que multiplicou o pão, que matou a fome daquela multidão, ainda recolheu, mas ele, o que ele primeiro fez? Deu graças a Deus. Pai do céu, eu te bendigo e te agradeço. Assim também deveria ser cada um de nós. Bendizer, agradecer ao Senhor por essa Eucaristia.
por essa celebração no qual as crianças vai receber no fundo do seu coração o pão da vida. Vai ser renovadas na sua fé, na sua vivência. Uma criança me disse: Frei, eu quero comungar para me ser mais íntimo de Jesus. Eu quero comungar para me ser mais próximo, crescer com Deus no meu coração. Muitas vezes falta, gente, essa concepção nos adultos. Falta uma vivência, muitas vezes, da Eucaristia como algo que transforma a nossa vida. Então, meus irmãos e irmãs, queridas crianças, que essa Eucaristia fortaleça vocês. Que vocês sejam crianças boas, crianças que vivem a fé, crianças que fazem um esforço enorme para não faltar da Eucaristia, porque Jesus te espera em cada Eucaristia e diz assim: eu amo você, eu dei a vida por você, eu te espero em cada Eucaristia. Então, que essa Eucaristia nos fortaleça na vivência cristã da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.